Fala galera, a gente tá começando mais um episódio de Do Zero aos Palcos. Vocês já repararam que eu tenho que dar uma pausa pra falar esse nome porque eu tenho um trava-língua e eu tenho que falar devagar. Do Zero aos Palcos. E é redundante, é repetitivo, né? Toda vez eu começo o nosso podcast dizendo que a gente tá com alguém muito especial, que a gente tá com alguém muito formidável. De fato é, porque a galera que a gente tá convidando, né, Vini, pra trazer pra essa mesa, não é qualquer um. Sempre são pessoas que, no mínimo, têm uma baita história pra contar e, no mínimo, tem muito conteúdo. E esse cara que tá aqui hoje, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com tanta coisa que ele já fez. Mas eu só vou dar um spoilerzinho que é o seguinte, ele começou numa padaria. Então, pra ti que tá trampando aí, né? Ele já foi padeiro, acho que ele não foi, mas quem é esse cara, Vinícius? Vai contigo. O nosso convidado de hoje é nada mais nada menos que Paulo Inchauspe. Cara! Que honra, hein? Pô, obrigado. Honra. Obrigado. Bem-vindo. Valeu, gurizada. A gente já tá há algumas horas aqui batendo papo no off. A gente não vai conseguir, talvez, contar tudo, mas a gente vai tentar. Sim. Padeiro, tu não é e nunca foi, mas tu já foi? Não, mas eu trabalhei numa padaria. Então tu já trabalhou. Isso que é legal. Já, não. Não foi só música, né? Muito, né, cara? Assim, não, é porque a música ela é um negócio maluco, né, cara? Os caras, pra tu fazer direito, assim, aquilo que tu te propõe, qualquer coisa que seja, tu tem que trabalhar muito. Muito. Né? Mas a padaria foi um lance de necessidade mesmo, assim, com 11 para 12, assim. Eu me dei conta que tava faltando coisa, né? Quando tu trabalhava na padaria, tu já era músico? Tipo, tu tocava, tu tinha contato com arte ou ou tu ainda não tinha te descoberto, assim, sou artista, sou cara, músico? É que assim, Bavini, eu não acho que eu seja um artista, cara. Deve ser uma coisa maluca, né? Porque, cara... Faz isso comigo. Aliás, tu canta Que muito, né? isso, Diga-se de cara? passagem. Não, para, tá louco, eu não faço Mas vergonha. o fato é que eu não tinha pai, né? Então era eu, a minha mãe e a minha irmã e era difícil, assim, era muito difícil. E aí um dia eu vi a minha mãe meio engasgada, assim, porque tava faltando coisa em casa. E eu tinha 11 para 12, assim, cara, guri, velho. Sabe? Eu jogava bola na rua de pé no chão, passava o dia na rua jogando bola. Comia ranho ainda. Assim. Sabe, bagaceira. Aí eu pensei, cara, eu vou ter que trabalhar, né? Porque tá faltando coisa, né, cara? E tinha uma padaria, assim, perto da minha casa. E eu fui lá de pé no chão e tinha o nome do dono era Valdelírio. Valdelírio? Seu Valdelírio, é. E eu entrei, tava ele sentado no caixa e falei, olha só, dá pra trabalhar aqui, cara. Ele começou a rir. Ele falou, trabalhar aqui, guri, mas o que tu vai fazer? Eu falei, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso lavar o balcão, o chão dele. Me deixa o teu endereço aqui. E eu deixei o endereço ali, né? E aí passou, assim, acho que uns 10, 15 dias, parou um Monza hatch na frente da minha casa. Lembra do Monza hatch? Eu tenho 54, né, cara? Não, parece. Tá e louco. aí desceu ele do carro e eu tava tomando banho para ir pro colégio e a mãe falou assim, a minha mãe me chama de Ricardo, né? Meu nome é Paulo Ricardo Gaertner Inchauspe, né? Como é que é o outro nome? Gaertner, é polonês, né? É polonês com espanhol. Gaertner polonês e Inchauspe espanhol. E aí a mãe assim, Ricardo, tem um carro aí na frente com um senhor no portão. Daí eu cheguei, olhei pra janela, o seu Valdelírio. E aí, guri, tudo bem? Daí chamou a mãe. Seu filho foi lá em casa e seu filho foi lá no meu trabalho e pediu para trabalhar. E eu não tinha contado para minha mãe isso. Daí a mãe, como assim? Daí ele, não, ele foi lá, eu sou dono aqui da padaria e tal. Aí me olhou, vai lá hoje de tarde, depois da aula. E eu fui, cara. Eu saí às 5h30 do colégio, só dobrei para a direita e fui assim, cheguei na padaria e ele falou, tem um guarda-pó ali, tem uma vassoura ali no fundo. Guarda-pó é o aventalzinho. O aventalzinho. E tu pode varrer ali o fundo, né? Onde fica o pão, tu pode tirar os farelos. Depois o pessoal já tá tirando os doces aqui do balcão. Aí tinha só uma vassoura sem o cabo. Tu vai varrer o balcão ali e aí por hoje é isso. Só que, cara, eram muitos balcões. Então eu fiquei 4 horas varrendo o balcão. E daí terminou, ele me levou em casa. Com a senhora dele, a dona Sônia. E falou, não, eu vou te levar para casa porque tu é muito pequeno e tal, né? Ele me deu uma grana, assim. Daí eu peguei essa grana e eu guardava num potinho, assim. Eu guardava, então, aí ele passava lá em casa e dizia, vai lá, tipo, terça e sexta, quarta e quinta. Daí um dia ele chegou e falou, final de semana tu pode? Eu falei, posso. Tu pagava por dia, no final do expediente dava uma graninha. Dava uma grana. E me levava em casa, porque eu era pequeno. E aí eu comecei a trabalhar final de semana, então eu não fazia mais nada, só trabalhava daí, estudava. Fiquei fazendo isso uns 2, 3 anos, assim. Nesse meio tempo, né, eu já comecei a pensar em trabalhar em outras coisas, né? E fiz outras coisas depois.
Então tu trabalhou. Isso é muito legal. Trabalhei Mas bastante. e a música? Como é que a guitarra apareceu na tua... O que chegou primeiro na parte musical, artística, assim? Tu é um guitarrista mais foda que eu conheço. Não, fala isso, Tu é cara. bom Tá pra louco? cacete, Tá louco? Não, tá louco. Tu toca tá louco. muito, Eu caralho. sou esforçado pra caramba. Não, ele é no detalhe, tá Tá ligado? louco, Vini, E, vai. cara, como é que isso apareceu, assim? Foi adolescente? Tu tava lá na padaria e disse assim, porra, guitarra? não quero varrer. Essa Então, vassoura parece uma guitarra. Eu brincava com a vassoura, mas não. A música entrou na minha vida através da minha mãe, cara. E assim, ela nem sabe disso. A mãe ouvia uma rádio chamada Itaí. Era uma rádio que tinha final dos anos 70 ali. E tinha até uns contos de terror, assim, às 9 da manhã, 10 da manhã. O cara Que contava uma história de cidade terror. era isso? Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. E a mãe ouvia o Agnaldo Timóteo, o Claro. Agnaldo Raiol e o Gerry Adriane. Ó, Clássico. E esses cantores aí, né? E eu ouvia isso com ela. tem alguém Mas, na família, músico, musicista? Cara, reza a lenda que o pai da minha mãe, que eu não conheci, tocava muito Ou violão. seja, tipo, ninguém te exerceu influência, Não. nem tu viu ninguém. Não, nada. Segue lá, ouvindo Nada. rádio. É. E aí? Ouvia rádio. E aí eu me lembro que quando eu fiz, eu acho que 8 ou 9 anos, eu ganhei um compacto de presente do Elvis Presley. Boa. Daí eu furei aquele compacto, assim, porque eu achava aquilo maravilhoso. Compacto pra quem é da nova geração. Era o disco pequeno, né? Que era Tinha o um compacto compacto de 2 lados. Né? e o com compacto 4 simples. músicas. O simples, que era uma música só, Uma de, música cada só lado, de cada lado. E tinha o LP. Que Aliás, isso? o Duca lançou um LP Que é recentemente. um long né? play. Um long play. Maravilhoso. E aí eu ganhei do Elvis, né? Aquele disquinho, e eu furei o disco, assim. Só que, cara, eu não tinha a menor noção do que era aquilo. Só ouvia porque eu achava massa aquele cara cantando daquele jeito, né? E aquilo era uma novidade pra mim. Eu me lembro que uma vez eu vi uma propaganda, cara, do Instituto de Beleza, que a música era Jump, do Van Halen. Pô. Foi aí que Eu deu... não sei se era um Instituto de Beleza, se era um creme feminino pra cabelo. Era alguma coisinha. Tocou Jump, daí eu fiquei pensando, cara, isso é legal, né? Mas eu não sabia o que era Van Halen, eu não sabia nada disso, cara. Depois de bastante tempo, assim, né? Uns 12 para 13, 11 para 12, eu lembro que eu estava de aniversário e a minha avó estava na minha casa e falou assim: meu filho, tu tá de aniversário e tal. O que tu quer ganhar de presente? E eu estava quase dormindo no colo dela, assim, deitado no sofá. E tinha uma propaganda que o Vinnie Moore, que era um guitarrista virtuosíssimo, abriu uma garrafa de Pepsi com um solo de guitarra. Ele ficava tocando, abria a garrafa. Que demais. E eu quase dormindo, falei, eu quero ganhar uma guitarra, mas eu não sabia nem o que era uma guitarra. E esqueci, cara. E fui dormir, e jogava bola, e queria ser jogador de futebol, e queria jogar futebol. Quero jogar futebol. Que guitarra, né, cara? É o primeiro sonho de todo guri, né? É. E aí eu me lembro que no meu aniversário a avó me chamou e falou, ó, vem aqui que o teu presente tá aqui. Daí eu pensei, vou ganhar uma chuteira nova. Meia. Cueca. Bola. Luva de goleiro, que ninguém tinha, eu queria ter uma luva de goleiro. Daí eu cheguei e tinha um case, assim, com uma Strato Torelli, que era uma marca daqui de Porto Alegre, que era de um sobrinho da minha avó que eu não conhecia, e que o cara restaurou a guitarra e me deu de presente. Caramba. Pô, que demais. Olha só que loucura. Tua Esse avó cara, minha avó já faleceu, Qual era o nome dela? Jandira. Obrigado. A avó Janda, eu chamava de avó Janda. A avó Janda, cara, ela tinha uns sobrinhos que eles tinham uma banda de jazz chamada Hálito de Funcho. Que era uma quebradeira. Eram uns caras, eram uns baita músicos, velho. Isso aqui era todo mundo médico. Sim. Era o Rui Mantovani e o Renato Mantovani, que eu não sei o que o Rui tocava, acho que o Rui tocava piano e o Renato tocava guitarra. O Renato era o dono da guitarra. Que ele comprou uma Gibson na época, cara, em 81, 82, tu comprar uma Gibson em Porto Alegre, ele comprou uma Gibson Les Paul e reformou essa Strato e me mandou. E daí acabou. Ou começou, né? Porque daí eu nunca mais fiz nada a não ser aquilo ali. O que tu fez com essa guitarra? Tipo, qual foi? Primeira coisa que eu olhei, olhei e falei, que legal dela, assim, tu queria ganhar uma guitarra, né? Tá aqui. Eu não quero que tu jogue futebol é coisa pra ignorante. Tu tem que tocar um instrumento. Poxa. Essa era a visão da minha avó, que era professora, né, cara? Ela Sim. pensava isso, né? E eu pensei, cara, mas como é que eu vou tocar esse negócio, né, cara? Não tenho a menor ideia de como é que isso funciona, né? Tá, agradeci, né? Emocionado, assim, mas mais emocionado de vergonha do que propriamente feliz. O que eu vou fazer com isso agora? Cara, levei a guitarra para casa. Nisso eu já estava começando a trabalhar numa empresa, né, que era, acho que na época era a Cibisa Financeira. Eu fui ser office boy na Cibisa. Mas eu conheci um cara chamado Luiz Vitor Fidelis,
num boteco, assim, o cara tocando violão, e eu olhei o cara tocando violão e falei, ô meu, tu dá aula de violão? Ele falou, não, porque eu nem sei o que eu tô fazendo. E eu falei, tá, mas tu não pode me ensinar isso daí? Daí ele falou, poder eu posso, mas eu não sei como é que eu vou te ensinar. Eu falei, não, fica tocando, eu fico olhando e fico fazendo igual, né? Daí ele, tá. Daí eu falei, eu tenho uma guitarra. Daí, tu tem uma guitarra? Daí eu falei, caramba, nunca vi uma guitarra. Ele falou, vamos lá em casa. Daí foi lá em casa com o violão. Daí ele falou, eu sei que tem que fazer isso aqui, ó, afinar e tal. Daí a gente deixou a guitarra meio perto do violão. Eu não sabia nada, cara. E eu fiquei tocando com o Vitor muitos anos da minha vida. Assim. Aí adolescência, esse período. Daí eu fui crescendo, fui vendo ele tocar e tal. Daí comecei a procurar professores de guitarra. Tive aula com um cara lá na Alberto Bins, cara, que eu não vou me recordar o nome dele agora. Foi o meu primeiro professor de guitarra que o Vitor me indicou. Mas olha só a loucura, né, cara? Daí eu com a guitarra, eu achei que eu ia mudar o mundo. Aí eu cheguei, cara, e eu me lembro que eu entrei na casa do cara, e o cara assim, cara, a casa toda escura, né, cara? O cara todo de branco, assim, né? O cara abriu a porta, não, pois é, vim aqui que o Vitor, teu aluno, o Vitor já estava estudando com esse cara, me indicou, dele, o que tu quer fazer com uma guitarra? Daí eu falei, eu quero mudar o mundo. O cara começou a rir, né, cara? Que massa. O cara começou a rir, né, cara? É massa, né? E aí ligou uma Gibson Les Paul na minha frente, assim, o cara toca demais, né, cara, assim, o cara tocando Led Zeppelin, que eu nem conhecia, né, cara, que isso, cara, o cara tocando os riffs Led Zeppelin, eu falei, o que é isso? Ele, mas tu não conhece Led Zeppelin? Eu falei, não. E o cara, não, tem muita coisa para aprender e tal, só que, cara, ele não tinha uma didática boa, eu não aprendi nada, né, daí eu comecei a estudar sozinho, assim. Eu descobri como afinava, comecei a afinar. Aí o Vitor tinha um toca-disco pequenininho, cara. Daqueles que tu abria assim, a tampa era alto-falante, né? Daí nós botávamos... Ele tinha um LP do Van Halen. Ele ganhou do pai dele um LP do Van Halen. E o Vitor tinha um negócio inacreditável. Ele ouvia e tocava igual. Massa. Ele não sabia nada. Não sabia nada. Tá, mas isso aqui, não sei. Eu sei que é assim que faz. Então, mas como é que tu sabe? Não, porque eu fiquei fazendo e eu descobri que é assim que faz. Eu entendo ele. Sabe? E Sei. ele fazia igual. Assim, daí aí ele botou um disco do Van Halen, ele botou aquele disco e falou, escuta isso aqui. Daí tinha o Ain't Talking About Love. Que é em Lá menor e Sol. Daí ele tocou aquilo e eu falei, caramba, cara, isso é muito difícil. Ele não é nada, cara, olha só. Daí começou a tocar devagar, aí começou a tocar Van Halen, eu e ele. E eu, tô tocando Van Halen, né, cara? E ele tocava igual, assim, ele ouvia e tocava igual, assim, era surreal, cara. Ele é assim até hoje, só que hoje ele sabe, né? Sim. E aí eu me dei conta que eu precisava estudar mais, assim, mais porque aquilo ali era uma coisa que era aquilo ali só, né? É como a minha mulher diz, né? Tu, às vezes tem uma laranja, tu vai espremer a laranja, só vai sair o suco da laranja, nada mais. Cara, né, Vini? A arte fez força com ele, né? Tá ligado? Exatamente. Mais ou menos que a gente faz força pra ficar inserido na arte, poder viver disso, poder fazer... Porra, o cara tava lá e a arte buscando ele na massa, mas, assim, vem pra cá. Pensa comigo, cara, eu não tinha grana. Eu não tinha grana pra pagar um professor. Sim. Não tinha dinheiro, cara. E a minha avó me deu a guitarra e tipo, vai. Né? Mas vai aonde, né, cara? Porque, assim, tem uma coisa que eu descobri depois de já mais velho, assim. A arte... ela não é para todo mundo, cara. É uma conclusão triste que eu tenho, assim, que às vezes ela me deixa mais triste, assim, porque, cara, as pessoas que não podem ter um tempo para estudar, na verdade não é só arte, é um conhecimento, né? Não vai, velho. Exatamente. Não vai rolar. Tem muita gente muito talentosa que não usufrui desse talento. Porque não consegue. Porque não consegue. Não tem como, né? Condições, né? Por diversas adversidades. Aí os caras ficam falando, não. Tá, tudo bem. Eu sei que instrumento é instrumento e que equipamento é equipamento. Tudo bem, né? São instrumentos que tu usa para traduzir pensamentos ou ideias. Mas, tu não vai querer me dizer que tu vai dar uma guitarra ruim pro cara que não afina e o cara vai tocar bem. Não vai? E uma guitarra boa é muito caro. É caro. Então tu já começa a te dar conta de que esse nivelamento ele existe desde sempre. É verdade. Dentro de uma classe social também, né? Claro, né? Tipo, a arte ela é uma coisa elitista no fim das contas, assim. E isso é uma coisa meio triste de se concluir, né? Mas isso é uma conclusão minha, tá? De alguma forma. Eu conheço várias pessoas que não têm a menor condição e são extremamente talentosas e seriam muito mais teriam muito mais sucesso estético, sonoro, se tivessem equipamentos mais avançados ou mais caros, né, cara? Exato.
E Mas mais isso- formação eu- também, né? Eu nunca Mas toquei só bem também. porque eu nunca tive uma guitarra boa, né? É isso que... Imagina. Eu fui ter uma Fender com 40 anos. Uma Fender de verdade eu fui Mas ter com 40 anos. É interessante porque, tipo, o talento ele é inerente à pessoa, né? A pessoa nasce com aquela facilidade, aquela capacidade de tocar, né? Mas ela precisa ainda aprender, estudar todo, Claro. que vai ajudar ela a facilitar ou, enfim, se habilitar em algum instrumento ou ao canto, enfim, né? É legal tu falar que tu buscou a instrução, né? Sempre como tu pôde, dentro das condições que tu foi. E aí, pegando aí essa ideia, foi lá, ganhou a guitarra da tua avó, que momento que tu viu que tu começou a ver isso como uma profissão, ou ter a música como um ganha-pão, ou tu primeiro foi comunicador? Conta um pouco desse processo. O lance da música, assim, pra mim, cara, isso é uma coisa legal de falar, assim, e eu acho que isso tem que estar em todas as profissões, né? A música, ela sempre me deu muito tesão, velho. Eu sou um cara que eu gosto de ter um instrumento pra tocar. Tu quer me ver feliz, tu vai me ver feliz no palco. Essencialmente, eu sou feliz ali, sabe? Então, assim, quando eu tô em casa, criando alguma coisa, eu estou sendo realmente feliz, assim. Eu realmente amo fazer isso. Legal. Sabe, isso eu não sei fazer outra coisa. Né? Eu sei fazer um monte de coisa. Não vou ficar aqui me fazendo. Mas isso é o que de fato me faz feliz, cara. Assim, eu não sei dimensionar o tamanho disso. Assim. Demais. Então, quando eu comecei a me dar conta que eu sabia tocar guitarra para o meu universo reduzido, né, e pífio, né, eu comecei a imaginar que nós estamos falando aí já de 84, 85, né? 15, eu tinha 15, 16, e eu já achava que eu era foda. O adolescente, né? É coisa de quem tem 15, 16, né? Adolescente, né? Deixar meu cabelo crescer e seguinte, alguém vai me ver tocando e vai dizer, não, vou contratar esse cara para tocar comigo. Porque eu não queria cantar, eu queria tocar guitarra, ponto. Não, hoje eu quero tocar tudo. Mas naquela época eu queria ser guitarrista, cara, Steve Vai, velho, sabe? Nuno Bittencourt, sabe? Tocar solos avassaladores, assim, e a galera, é isso que eu queria fazer com 15 anos. Com 15 anos. Então, e não tinha nessa época, para mim, no meu universo, que era um universo de uma classe social bem baixa, não tinha a noção de gestão de carreira. A menor. Nada. É. Não, a gente tocava pelo refri. Quando tinha refri. Tocava de graça. Né? Porque isso, e essa prática, ela sempre foi exercida, né? Não, vem aí para divulgar o teu trabalho. O cara, um de 15 anos vai tocar toda noite para divulgar o trabalho dele. Era o que eu fazia. Mas quando você gostava de tocar. Claro. Então, tipo, vou lá ser feliz, né? Então não tinha. E aí, cara, com 18 ali, 19, assim, que aí tu começa já a ficar adulto, né? Tu começa a perceber que sim, eu sempre percebi que eu tinha coisas para pagar, né? Desde muito pequeno, assim, mas eu comecei a me dar conta de que isso eu tinha que fazer virar dinheiro, né? Aí tá, qual era o caminho número 1? Tocar cover. Daí fui tocar cover. Geralmente é o primeiro caminho do músico. Porque daí o cover, o que ele te dá? Ele te dá a vivência, né? Porque, cara, o Steve Lukather do Toto falou um negócio muito legal, né? O Toto, pra mim, é uma das grandes bandas do mundo, assim, né? É uma banda incrível. Ele falou assim, cara, hoje eu vejo muitos guitarristas tocando demais no quarto, né? Tu olha o cara tocando no quarto, meu Deus, tu bota o cara no palco, o cara cristaliza. Que doido. Porque ele tá na frente de muita gente. E é o som do side, é o ear, é o monitor, é o som que ele tá ouvindo que não é o mesmo do quarto, daí tu vai ver o cara ao vivo. Isso. Não é bem isso, né? Naquela época, em 87, 88, a gente ia tocar cover, cara, e se divertir, beber e viver, sabe? E conhecer gente e brigar com outras pessoas sobre música e tal, era muito diferente. Não era melhor, mas não era pior, era diferente. Então, eu comecei a me dar conta que só tocar cover também não era um negócio que era rentável, assim, porque Porto Alegre tinha meia dúzia de bandas covers estabelecidas e o restante gramando, né, cara? Naquela época tinha Dama da Noite, a Cooks, a Cactus Jack, e a Banda Absurda e a banda do Sgt. Peppers, que eram grandes bandas, grandes músicos, conheço quase todos eles, assim. A gente ensaiava do nosso jeito para tocar uma versão porca de uma música dos Ramones, entendeu? E vamos lá, é o Anti-Trifor. E é isso, e tá foda, tá bom pra caralho.
Não era bom pra caralho. Aí eu comecei a estudar mais para dar aulas. E aí eu comecei a dar aula. Eu virei professor da Prediger depois, que foi uma academia muito importante para muita gente dos anos 80. Eu toquei no festival da Prediger na Araújo Viana. Cheguei na Araújo Viana, quando eu botei o pé na Araújo Viana, eu me senti em casa, né, meu? Eu nem sei explicar como foi isso, mas eu entrei naquele palco, era um festival da Prediger, um domingo de tarde, Araújo lotado, tinha 4 mil cabeças naquele negócio, eu cheguei tocando uma música minha. Que demais. Com uma banda que eu tinha com o Vitor, que me ensinou a tocar guitarra, com um puta batera, que era um morcegão, o Marco Aquino, que eu tenho contato até hoje, que ele tinha um lance meio Stuart Copeland, assim, ele era muito Copeland, né? Então nós sentando o sarrafo e ele tri-elegante, sabe? E a gente ali, porra, quebra essa batera, e ele, cara, mas não precisa quebrar a batera, cara, para tirar som bom, não, né? O cara já tinha uma escola mais elevada, assim. E quando eu terminei de tocar, eu lembro que o José Aloysio Prediger chegou assim, ô bichinho, que ele fala assim, né? Tu não quer passar na academia lá depois pra falar comigo? Eu falei, pra quê? Eu pensei, vai mandar eu estudar, né? Sim, tá. Vai dar umas aulas lá. Daí, opa. Aí eu fui dar aula na Prediger. Eu comecei a viver de música full time, assim. Aí foi o start da aí era 40 profissão horas, música, o start. 40 horas por semana dando aula de guitarra. De guitarra, aí perguntar. Só guitarra. Né? E aí, claro, daí eu já conheci outras pessoas com um nível maior do que o meu. E aí é inacreditável, porque tu começa a trabalhar com pessoas melhores do que tu te torna melhor, né? Claro. É osmose. Sim, com certeza. É. E aí eu comecei a estudar cada vez mais, cara, assim, fui estudando, eu estudo até hoje, né? E aí comecei a viver de música por um longo período, assim, difícil também. Porque daí aí tu vai te independentizar, né? E aí a grana não chega. Não era o suficiente. Não era o suficiente. E aí tu tá tocando menos, porque tu já tá mais cansado, né? De dar aula 40... Eu tinha 40 horas por semana de aula. Eu passava o dia inteiro dentro da Prediger. Eu tava lá às 8h30, saía às 10 da noite, às vezes. Então, era complicado, assim, mas eu acho que foi uma boa escola, assim, né? Poxa, tá louco. Isso, de fato, foi o start da profissão música pra ti. Foi. Cara, eu tenho tanta informação tua aqui na minha cabeça, porque a gente... graças a Deus a gente é amigo, a gente conversa muito e tu fala tanta coisa hoje aqui pra mim. Eu não sei se eu tô pulando alguma etapa, mas eu te conheci na rádio, né? Aí eu escutando rádio, eu conheci o Inchausp, e aí depois descobri que ele era o guitarrista, top. Mas eu tô pulando alguma etapa, ou tem alguma coisa no meio do caminho até tu chegar na rádio, depois que tu assumir, bom, sou professor de música, vou viver de música, isso aqui é uma forma de me remunerar para eu viver. Tipo, tive banda que tocou, teve cachê. Tu lembra do teu primeiro cachê? Lembro. Meu primeiro cachê Foi um refri. Não foi dinheiro, foi... cara, eu vou forçar um pouquinho, eu me lembro até quanto é que foi. Foi com uma banda, foi com o meu som, porque eu tive 2 fases bem distintas, assim. Depois de um certo momento eu comecei a fazer as minhas músicas, a compor as minhas músicas. Eu tinha 19 para 20. Só que nesse momento, cara, tem um negócio que eu falo isso, hoje eu falo com orgulho, antes eu falava com uma certa dificuldade, assim. Eu não acho que seja, tá? Mas eu tenho um registro de voz muito parecido com o do Duca. O Duca? É. Acho que sim. E eu não sabia Concordo. disso. Eu não sabia disso. Então eu comecei a gravar as minhas coisas, e aí sempre que eu mostrava para alguém, os caras achavam que era uma música nova da Cidadão. Porque era um registro muito próximo. E de fato, cara, e eu fui perceber isso depois que eu gravei o disco com o Lendecker, com o Luciano, a gente tinha a Money Money, que era uma banda que era eu, o Lendecker e o Caio. E eu chamei o Duca para cantar uma música minha comigo. E quando eu ouvi a gente cantando, eu me dei conta, os dois, né? Porque a gente canta os dois. Cara, é muito próximo o registro. E falando também agora, comecei a prestar atenção com mais, né, registro, pensando nisso. Né? O registro. O registro de voz. E aí eu parei de compor. Eu falei, não, você já tem a Cidadão, né? Já tem o Duca, que é um cara foda, né, cara? Assim, eu não vou fazer igual. Sim. Por uma questão fisiológica, né, cara? É fisiológico. A minha voz, o meu registro de voz se parece com o dele cantando. E aí eu me lembro que a Giza Volkmann, que me dava aula de técnica vocal, falou, mas então tu tem que achar um outro jeito de cantar.
E eu tentei e não achava. E não era jeito, era registro mesmo, sabe? Era o lance da Sempre tessitura. vai ficar remete, próximo, né? Sempre vai Talvez remeter. por ser da mesma geração, talvez por ouvir as mesmas coisas, talvez por ter convivido um tempo junto. Sim. Eu fiz shows com a Cidadão uma época, trabalhei com a Cidadão também. Sou fã do Duca, achei ele um excelente profissional, assim. E aí eu parei de fazer isso. Parei de acreditar no que eu podia cantar, porque eu achava que isso ia me atrapalhar. E aí eu pensei, bom, a gente já tem a Cidadão, né? Eu não posso fazer alguma coisa tão parecida, eu vou ter que dar um tempo. Eu dei um tempo. Isso aqui é sensacional o que ele tá falando, gente. É, Pelo amor de Deus. porque Ter essa visão é uma coisa absurda. porque, cara... Porque muitas vezes a galera que tá começando na música, eu já vi isso acontecer demais. Assim, tipo assim, eu me inspiro no fulano e aquilo acaba, por vezes, se tornando quase uma cópia. E não é legal, já existe esse cara no mercado. Tu tem que achar o teu... Hoje, quando eu foi que tu escuto a Mani Mani, assim, que tem o Duca cantando comigo, numa música chamada A Busca, eu fico feliz. Porque eu acho a voz dele bonita. Então eu acho massa isso, sabe? Eu fico, legal, tá, tudo bem. Então a minha voz também é um pouco bonitinha ali, porque se parece tal qual dele, que eu acho bonito. Mas aí eu parei, cara, e a minha avó que me deu a guitarra, que era viva, que era minha fã, né? Sim, com certeza. Ela dizia assim, meu filho, tu já toca bem. Sendo que ela nunca me viu tocar. Ela ouviu, porque eu gravava e levava, vovó, ouve aqui. Ela, isso é tu, sou eu. Ela, mas que bonito. Esse solo de guitarra é teu, eu é dela, meu Deus, que bonito, como eu tô feliz, porque eu te ajudei e tal. E era bem emocionante, assim. Ela era minha fã número 1, né? A minha avó era minha fã número 1, porque a minha mãe nunca me viu tocar. Olha a loucura. A minha mãe nunca me viu tocar, cara. É bizarro, né? Minha mãe hoje tem 90 anos e nunca me viu tocar. Até hoje ela nunca me viu tocar. Ela me viu tocar na Hebe uma vez. Sério? Sim. Ela na nunca Hebe. foi assistir? Não. Minha mãe não sai de casa. Nem o Fossa? Nem o Fossa. Aí, cara, eu lembro que a avó falou assim, quem sabe tu não faz um curso superior? E eu falei, de música? Dela, não, tu já é músico. Olha a visão da minha avó, que era professora. Faz um curso de comunicação, de repente, ou faz odonto. E eu, odonto. Nossa, odonto comunicação, né? Mas na cabeça dela, sim, claro, total. na cabeça dela, a sintonia fina, a coordenação fina para tocar um instrumento tinha a ver com odonto. Tem lógica. Cara, na cabeça da minha... Ela me falou isso. E aí eu tava tocando cover em Floripa, numa banda cover, em Floripa, na Barra da Lagoa. Ruim? Que ruim? Porra, cara, tu nem sabe. Eu terminava de tocar às 2 da manhã, só tirava a bermuda assim e entrava na praia. Que período era na difícil frente da pra ti, praia. assim. Foi uma época sensacional. E aí eu voltei e fiz um vestibular da UBRA, de comunicação, e passei. Olha aí, ó. E passei a fazer jornalismo na UBRA. Tu fez. Fiz a gente vai alguns chegar lá, anos. porque essa linha vai se encontrar em algum momento. E aí fui fazer jornalismo na UBRA e adorei, assim, porque eu adoro falar, né? Quer dizer, eu adorava falar, mas eu fui fazer jornalismo para fazer televisão. Eu queria fazer um programa de música na TV. Eu queria ir tocar a guitarra na TV. Eu queria fazer um programa de música na TV. Aí... Não que a gente não tenha falado disso há um pouquinho de tempo atrás, de fazer um programa de guitarra pra TV. Então, e nessa época, a minha referência de programa cultural, assim, era o Radar. Que tinha o Gabriel Mugen, que eu sou fãzaço. E eu falei, eu quero fazer o Radar. Tanto que eu fiz uma matéria, cara, uma loucura. Eu fiz uma matéria com um cara que fez a minha primeira guitarra, que a minha avó também me deu, que era uma guitarra artesanal, o Domingos Fialho, que era um cara de Cachoeirinha. Eu fiz uma matéria com ele, cara, e mandei pro Radar, e o Radar veiculou a matéria. Que massa. Assim, fiquei numa felicidade incrível, assim, né? Depois não aconteceu mais nada, mas foi maravilhoso. É um passo. E aí eu fui fazer jornalismo na UBRA, cara. E fiquei lá estudando, assim, e conhecendo gente, e sempre pensando em televisão. Mas a UBRA tinha o Telecentro, que era um complexo maravilhoso, assim, que tinha um estúdio de áudio furioso, da qual o operador de áudio do estúdio da Telecentro era o batera do Impacto, o João Blattner. Que loucura. E aí eu, cara, que teve uma fase absurda, Impacto, o Impacto, né, cara? Fez Meu todas Deus as do TVs, céu. todos os programas o Impacto nacionais. era o nosso Toto, cara. Era o nosso Roupa Nova de Porto Alegre. Que loucura, né? Que era do Hermes? Não sei quem era o Hermes. Era o vocalista? Que cantava, depois virou fama? Porque... Não sei. Foi só por um dia que o nosso amor durou. A banda Impacto depois virou... Não, o Impacto foi Impacto até o fim. Isso.
Não, então, provavelmente o Hermes saiu dali e montou a banda, então pode ter sido isso aí, então. Mas Porque ele era o Impacto cara foi da até o final Impacto do ali e Impacto, tal. que aqui tinha o... Eu tocava com o filho do batera do Impacto, depois o Jeff. Enfim, e aí eu cheguei no Telecentro, pô, de puto estúdio, né, cara? Mesa de áudio, cabine de áudio. Eu olhei e falei, opa, peraí, velho. Isso aqui é Disney. A faculdade é cara, né? Pô... Você olhar para aquele estúdio de áudio que era usado só para gravar locução de aluno. Imagina. Deu. Aí eu comecei a tucanar o meu professor, e esse estúdio aí, o cara, pois é, tá, mas vamos fazer umas coisas aqui. E o cara, mas o quê? Fazer um jingle pra Uber. E o cara, mas tu acha? Eu nem me ligava que tinha agência. Sim. Cara, eu enchi tanto o saco dos caras, que eu sempre fui um cara chato, assim, né? Tipo, quando eu queria fazer um negócio, cara, até a rádio foi assim, chegaremos lá. E aí o cara, abriu uma vaga para operador de áudio, é tu. Fui trabalhar no Telecentro. E aí tu te jogou. E aí a faculdade ficou 75% de desconto. Que massa! Fui trabalhar no Telecentro. E aí tu começou essa vibe de áudio. De áudio, que é o que hoje, que nós vamos também chegar. Faço hoje, que é o que tu mais faz hoje. E aí daí eu estudava, né, de noite e trabalhava de dia. Eu vinha para a Ubra, passava o dia inteiro na Ubra. Chegava em casa às 11h30 da noite. E a minha vida foi assim por muitos anos. Por bastante tempo. E enquanto... Bom, aí tu trabalhava com áudio ali, fazia faculdade, mas rolavam sons de vez em quando de tocar? Sempre tocando cover. Na noite? Sempre tocando cover. Sempre tocando na noite. Nunca parou depois dali de tocar? Não, daí eu toquei um tempo, eu toquei com a Esmalha há bastante tempo. Toquei uns 3 anos com a Esmalha. Tá, mas vamos lá na minha ignorância aqui. Pop Rock era da Ubra. A Rádio da Ubra. Sim. Era uma rádio que era O que da acontece, Ubra. cara? Tem um E essa é a momento aí... conexão ou não? Não, mais ou menos. Tem um momento aí que eu tive uma banda... Eu fui tocar com uma banda chamada Da Vinci, que era uma banda de hard rock, poser, assim, os caras de calça fusô, sabe? Sim, eu era cabeludo, né, cara? Então, Que assim, massa. a gente era um misto de Bon Jovi com Van Halen, assim, era uma... sei lá. Sim, né? Tem imagens disso aí? Não? Tem foto. Isso é bom. E aí, cara, ainda bem que não tem mais. E aí, mas a banda era maravilhosa, cara, porque os caras eram muito estudiosos, assim, e eles são até hoje, assim, muito musicais, assim, as músicas eram muito bonitas, cara, assim, e eles eram fãs do Duca. Que louco. Eles eram apaixonados pela Cidadão Quem. E eu, como já tinha tido aquele problema de me incomodar por ter o registro, eu não era tanto, assim. Sim. Mas ok, né? E eu fui trabalhar com os caras e fui tocar com eles e tal, virei guitarrista deles, né, cara? Tava numa fase, cara, 1000 notas por segundo, assim, aquelas coisas que... Sabe, tu nem ouviu o solo? Fritador. Fritador horrível, assim. E aí, nisso, a gente gravou uma demo com 3 músicas e eu fui levar... Eu era o RP da banda, porque ninguém falava, só eu falava. Como agora, só eu tô falando, inclusive. Não, pô, a gente nem tá gostando. Pô, e tá aí, louco? cara, eu cheguei e fui na Ipanema. Cheguei na Ipanema e era o Mauro Borba, o programador da Ipanema. E eu cheguei pro Mauro Borba com a fita cassete. Falei, tudo bem, cara? E o Mauro, opa, tudo bem. O Mauro naquela calma que ele tem até hoje, né, cara? Beijo, Mauro. E aí o Mauro assim, qual é o som? Eu falei, cara, é meio hard rock dele. Então nem deixa que a Ipanema só toca rock and roll. Não ficou com a fita. Não pegou? Não. Fita mesmo. Fita cassete. Aqui, pequenininha aqui. Aí eu fui na Atlântida. Na cara de pau. Cara, É isso aí. peguei o buzz, meu. Cheguei na rádio, tinha um segurança. Falei, cara, eu preciso ir na Atlântida. Eu posso ir? Daí o cara marcou com alguém. Eu falei, não. Daí o cara, com quem tu quer falar? Eu falei, com o programador da rádio. Quem é o programador da rádio? Ele falou assim, Alexandre Porto Fetter. Ele tá aí? Daí o cara, tá. Posso ir lá? Daí o cara, só um pouquinho. Aí ligou lá. Sobe lá, meu. Sala tal. Daí eu cheguei, o Fetter tinha uma salinha assim. A sala do Fetter era isso aqui, ó. Isso aqui era a sala dele. Daí eu estudar até, não era nem até o final. Assim, cabia ele uma mesa quadrada e um som só, e a porta, assim. Daí eu entrei, ele, e aí, meu, beleza, não sei o quê. Eu, tudo bem, cara, olha só, eu tenho uma banda. Dele, que legal. Quantas vezes ele já viu isso, né? Tá, e agora me conta uma novidade. Eu tenho uma banda dele assim, que legal. Tu pode ouvir dele? Posso, cara, claro. Agora? Eu falei, se der agora, eu tenho só uma fita cassete. Ele foi super receptivo, assim, muito, cara. Que massa, ele botou no deck assim e ficou ouvindo. Gostei, cara. O que tu toca na banda? Eu falei, guitarra dele. Achei massa, velho. E tinha um programa chamado Demo Atlântida. Pô.
Daí ele assim, posso tocar? Deu, quê? Dele assim, Nossa. eu posso tocar no Demo Atlântida? Eu falei, claro, cara. Dele, vou tocar. E aí rodou lá. E rodou. E aí tu te tremeu. Puta merda. Não, cara, eu saí, Sei peguei que uma ano, mais ou ficha de menos. telefone, 92. 52. Tu deu-lhe essa da ficha? Sim, né? Era o que tinha, né, Vini? Era De ficar ficha. pedindo no... Não. Eu liguei pros guris da banda, que Ah, tinha telefone em tá. casa. Achei que tu meteu um 17 Os caras, Camargo. não, os caras tinham telefone em casa. Eu liguei, os caras, é mentira. Eu falei, não, o cara falou que vai tocar, meu. E os caras, quando? Eu falei, só um pouquinho, daí voltei lá. Meu pai, desculpa te incomodar, cara. Dele, eu vou tocar hoje. Deu, sério? Dele, pode ouvir lá, cara. Daí eu fui ouvir e tocou, cara. E tocou direto, assim, no Demo Atlântida. Que demais. E aí a gente foi. Aí nesse meio tempo, cara, tinha uma rádio aqui em Porto Alegre, que até hoje eu não sei se essa rádio ela era de verdade ou se ela era uma rádio fictícia, que era uma Transamérica. E aí. Tá, eu tive outras bandas antes, tá? Mas essa foi a que Sim, foi sim. um lance mais maluco, assim. Ó. Daí, um dia, eu tava na Prediger, dando aula na Prediger, e entrou um cara, meu, que se chamava Cláudio da Silva. Que era um cara que andava de terno, assim. E ele falava assim, ó. E aí, boa tarde. Eu sou o Cláudio da Silva da Transamérica. E eu, tudo bem, quem é o cara que toca na banda da Vinci? Aqui. Assim, cara. Que eu massa. falei, sou eu. Estamos tocando o som de vocês lá na rádio, lá, vocês estão estourados na Transamérica. Transamérica. Como assim, cara? Não, a gente pegou uma gravação, não sei do que. Cara, eu não sei se isso era verdade. O fato é que esse cara resolveu que ele ia ser nosso empresário. E aí o cara ia em todos os ensaios. De terno. Que louco. Pode. E aí, só que, cara, eu sou um Típico bom... empresário. Eu sou um bom observador, tá, cara? Eu sou um bom observador. Aí ele chegava no ensaio e dizia, ó, semana que vem vocês vão no Jô Soares. E a gurizada, sério, eu já tô vendo pra vocês lá. Na outra semana vocês vão no Faustão. Ele meteu essa aí. E a gente, mas... Cara, os guri comprando roupa, cara. Claro, tá louco, não dorme mais, né? Não dorme, Não, cara, não. aí ele chegou No pra mim jogo, assim, ó, que era o João, provavelmente o Jô Soares às 11h30 no SBT. aí ele chegou pra mim assim, ó, Sonho de toda a galera. daí ele né? chegou pra mim assim, ó, tem que assinar um contrato comigo aqui, ó, tu tem que pedir autorização para tua mãe, pediu pro tecladista que era menor. Cara, fez reunião com a família. Que Imagina, velho. loucura, mano. Mãe, eu Só vou que no aí Jô. no dia da reunião, olha a loucura do bagulho, cara. No dia da reunião com a família, que era assim, tipo, depois do ensaio, o cara falava pra caramba coisas que eram inacreditáveis. E elas de fato não aconteceram. Nada. Nada. Aí ele sentou no sofá de terno e aí eu olhei, cara, vê bem, não é preconceito, tá? Mas tem algumas coisas que elas não fecham mesmo. O cara de terno, de sapato, com uma meia soquete furada. Aí eu pensei, esse cara é bico. Esse cara é de O cara plástico. cruzou a perna e a soquete do cara tava esgolepadinha pra baixo assim, tinha um furo na parte do tornozelo. E eu falei, esse cara é bico, cara. Pô, precisa ser aceso de cigarro, né? Aí o cara começou, tu não pode tocar mais com ninguém pra mim. Agora é só a Da Vinci, essa aqui é a banda, porque não sei o quê, porque vocês vão fazer não sei o quê, vocês vão no Faustão, vocês vão no Jô Soares, vocês vão não sei aonde, vocês vão tocar não sei o quê, a Transamérica de São Paulo tá tocando vocês estão bombados no Brasil inteiro. E eu falei, mas bombado aonde, cara? Não, vocês não têm ideia do que tá acontecendo. Cara, e os guri começaram a enlouquecer, cara. Imagina, já estavam Já caminhando tava achando diferente, que eram os já. Beatles. Sim, eu Já- tava caminhando diferente. Claro, A minha cara era cara de popstar, já assim, fez cara de popstar cabeludinho, na hora. pá. E aí o cara sumiu. Desapareceu, assim. Vocês chegaram a botar alguma grana, alguma coisa assim? Não, cara, então, ele queria um contrato. Aí, eu me lembro que foi o seguinte, ele chegou com um contrato, assim, e eu sempre li, né? Os caras já queriam assinar, assim. Tá, vamos lá. Eu falei, não, só um pouquinho, cara. Vamos ler esse negócio. Aí fizemos uma leitura coletiva, assim, a gente dava até os rins pro cara. Daí eu falei, não, eu não vou assinar isso aí. Tu deu essa. Mas isso aqui, eu não vou assinar. A importância. porque E tu não eu- pensou eu- assim, mas peraí, esse cara vai me levar no Jô, velho. Não, mas é que, cara, Não que rolou pra isso. mim as coisas elas nunca foram assim, sabe? Eu nunca acreditei que, por tu estares exposto em tal lugar, a tua vida vai mudar. A tua vida muda porque tu trabalha. Isso. Às vezes ela muda mais devagar. Às vezes tu consegue subir um degrauzinho ali, mas já é melhor do que era antes, né? Vai. Mas assim, essa coisa da fama, cara, de tu... Cara, isso é uma coisa muito passageira, né?
Tipo, tu pode estar bombado e daqui a pouco tu pode sumir. E hoje, mais do que nunca, né? Hoje tu Muito bomba num dia, daqui a do dia tu não Assim existe como mais, tu cara. bomba rápido, tudo desaparece rápido também. Então eu não tinha essa ideia. E esse cara dizia que a gente tava... vocês estão bombados, cara, vocês não estão entendendo. E a gente, de fato, não entendeu, porque não aconteceu nada. E aí eu acabei depois saindo da banda também e tal. E fui fazer outras coisas. Ah, tá. Chegou a te Mas formar? Não. Aí... Essa história é melhor ainda. Daí eu me lembro que a Felusp... A Felusp era a Felusp, né? E aí ela virou 107. Que é quando o Fetter sai da Atlântida e vai para a Felusp. Ela virou 107.1, o lado direito do seu rádio. Isso, mas eu não sabia que era Felusp, eu não sabia. Era Felusp. Eu Sim. só me dei conta quando já era Fundação 107. Evangélica Luterana São Paulo. Boa. Eu só Era conheci, Felusp, eu já era conheci rádio. pop rock já. Só que eu conheci o Fetter da Atlântida, Sim. Claro. certo? Daí um dia eu... tô lá no Telecentro, tal, cadeira de TV, eu tinha um programa, né, de música, né? Eu tinha um programa que rodava no circuito interno de música de TV da Ubra, que era eu apresentando bandas novas, né? Só para Ubra, né? Sim. Aí eu fui gravar uma entrevista e era o Fetter. Daí eu cheguei lá e falei, e aí, meu, dele, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, eu faço jornalismo aqui. Daí, para. Eu falei, sim, cara. Ele, que massa, mas tu cortou o cabelo e tal. Eu tava com o cabelo meio Príncipe Valente, assim, eu era cabeludão, virei. Ele, vamos falar aqui e tal, vamos nos falar, vem aí e tal. E eu comecei na rádio para fazer entrevistas para a Ubra TV, aliás, para o programa de TV da Ubra interno, que ela não tinha Ubra TV ainda, Sim. com as novidades de música que a rádio estava tocando. E aí tinha o Arthur de Faria, que eu conhecia ali também, o Mauro Borba eu já conhecia da Ipanema, que estava ali e tal, né, aquela coisa toda, porque isso já é um tempo depois, né? E aí um dia o Fetter era assim para mim, tu nunca pensou em fazer rádio? E eu falei, não, quero fazer televisão. Ele, não, televisão é massa mesmo, cara. Mas tu nunca pensou mesmo em fazer rádio? Eu falei, não, nunca pensei. Ele, porque vai abrir uma vaga de estágio aí e de repente tu pode vir para cá e tal. Só que nesse meio tempo eu falava mais sobre música com o Arthur de Faria, que é um cara que é meio irmãozão, assim, né? E aí o Arthur meio que me ajudou, assim, a ir para Pop Rock como estagiário. Eu entrei de estagiário na Pop Rock. Daí eu fui fazer rádio. E aí, E aí começou a tua relação com a rádio? Daí a minha relação profissional mudou completamente, assim, porque ainda não tinha mais tempo para tocar. Poxa. Eu tinha tempo para estudar. Sim. Eu comecei a tocar menos. Eu comecei a ir menos para a rua. Eu comecei... tinha a festa do programa Rock and Blues. Aí era o Fernando Noronha tocando, eu ia lá e tocava um Steve Ray Vaughan com ele. Mas a rádio não aumentou a tua visibilidade, em consequência disso aumentou a galera querendo que tu estivesse tocando nos lugares? Não. Entendeu? Cara, para tu ter uma ideia, assim, teve uma festa da Pop Rock onde é o Pepsi on Stage hoje. Sim. Eu lembro dessa festa. Tu No Condor, alguma coisa assim, né? Isso. Tu foi nessa festa? Se foi aquela que teve Chimarruts, eu fui nessa. Então, Eu fui nessa festa. essa festa... É velho food, Quem né? descobriu esse lugar aí foi o Luciano Bart Lopes, da Bart. Artistaria. Claro. Tá? Claro. O Bart foi que descobriu esse lugar para fazer essa festa. Se tem um dos talentos que o Bart tem é descobrir lugares. Ele descobriu isso aí, e nós lotamos o lugar. E nessa época, na Pop Rock, tinha uma banda, tinha um monte de músico. Tinha eu, tinha o Arthur, tinha o Oliver, tinha o Bives. Nós montamos uma banda para tocar só rock, velho. E aí o Heron, que era o Papael, tava na Pop Rock. E aí a gente montou um show para esse aniversário da rádio. E a gente tocou e foi uma loucura, cara. Tipo assim, foi um troço brutal, assim, porque a gente entrou no palco, a gente tocou Metallica, as pessoas vieram abaixo, cara, assim, com um puta som, né, cara, um beazão, né, nós tocando as ganhas, sabe? Tipo, todo mundo tocando as ganhas, menos o Arthur, que tava tocando gaita. O Arthur, cara, tem um vídeo do Arthur, parece que ele tá em Nárnia com a gaitinha assim, o negócio, e o Arthur... meditando aqui, ó. Só ele lá, assim, né? E aí a massa enlouqueceu, cara, assim, e aí a galera se deu conta, não, peraí, tem um monte de músico aqui, né, cara? E aí a minha relação, até mesmo com as pessoas da rádio, né, com o Mauro, que nunca tinha me visto tocar, com o próprio Fetter, não, peraí, mas tu sabe fazer isso daí, né? E eu falei, sim, cara, eu faço isso antes de estar aqui, né?
E aí, só que a rádio ela tem um negócio maluco, né? Ela te projeta ela te catapulta, né? Sim, justo. Então eu não tinha mais tempo pra pegar o meu amp, minha guitarra e fazer uma gig. Aí eu voltei a tocar cover com um brother meu que já faleceu, o Luciano Fortes. Era uma banda que tocava no Alambique, que era um pub que tinha ali perto da Ipiranga. Nós ia lá quinta-feira, fazia uns anos 80, legal, tomava uma cerveja pra casa, ganhava um cachê bom, ia pra casa. E aí fiquei tocando cover, assim, um bom tempo e fiquei na rádio 15 anos. Porque o Bart, a gente ser um excelente descobridor de lugares, o Fetter tem de talento também, né? Porque ele identificou isso em ti. E, pô, como eu falei, assim como eu, quantas pessoas te conheceram ali na rádio. Mas aí o Bart se deu conta de uma os coisa. caras sabem fazer isso, O Bart percebeu, cara, que a banda vendia. A banda da pop rock vendia, Sim. que era a banda da galera. Que, o nosso repertório era Raul Seixas, Aluga-se, era Metallica, era só sarrafo. Deve ser massa. Só os Então, tiozão. o que o Bart fez? Só um pouquinho, cara. Tinha uma rede, né? A Pop Rock era uma rede que eu orgulhosamente montei junto, né, com a galera. Eu viajei, negociei as rádios e botei as rádios de rede. Demais. A gente tocava nas cidades, velho. E era lotação sempre. Era maravilhoso. Daí nós tínhamos um bus, que era o Pop Bus. Que a gente chegava de bus na cidade, era um bus animal. A banda ensaiadinha. Às vezes a gente ia de van, né? E, cara, puta show. Então era mais um braço de receita que a gente tinha. Que demais. E se divertir ajudava tocando. a pop rock ainda a se propagar no estado. Claro. Às vezes tinha cafezinho no interior e a banda junto. Cara, a gente já bateu papo com uma galera aqui dessa turma que é multi, né? Como ele, né? Mas por que os caras se tornam talvez multi, né? Porque eles, querendo ou não, parece papo de coach, né? Mas eu tô muito longe de ser isso. Mas, cara, sempre esteve preparado para as oportunidades, né? Querendo ou não. Quando teve uma oportunidade de conhecer um cara, tava com o trabalho praticamente pronto, o Fetter foi lá, identificou um puta comunicador no cara, entendeu? Não foi uma coisa assim que, tipo, vou me jogar pra ver qual é. Tu tava sempre preparado pra isso, querendo ou não. Tu estudou guitarra pra quando tu teve oportunidade de tocar. Tu tava lá fazendo... Tu te jogou na situação da faculdade pra aprender a mexer nos equipamentos e fazer a comunicação interna. Quando o Fetter chegou lá, viu tu fazendo esse trampo, disse, pô, vem pra cá. Né? Ele estava pronto para as oportunidades, querendo ou não. É isso que a gente tem que pensar. O que pouca gente sabe, assim, né? Que é um negócio que é engraçado, assim. Eu entrei na Pop Rock como estagiário e saí como diretor artístico. Quando eu saí, eu era diretor artístico da rádio, programador. Programador. Eu ia te perguntar. Qual o papel desse cara? Cara, o cara que faz a arte da rádio, ele pensa em absolutamente tudo, né? Na linguagem, na programação, na vinhetagem, na grade de programas, nos horários, como tu vai falar, o que tu vai fazer, que horas tu abre, que horas tu sai. Se o tom vai ser mais comédia, se o tom vai ser mais... Exato. E o que acontece? E isso é uma coisa maluca, porque eu não sou um gestor profissional. Eu não estudei para ser gestor. E aí eu tive que ser gestor. Porque quando o Fetter vai embora para Atlântida, eu fiquei no lugar dele. E aí se apresentou uma situação, cara, completamente nova para mim. Por quê? Porque eu entrei ali... Eu fui o primeiro produtor do Cafezinho. O Cafezinho não tinha produtor, cara. Os caras abriram o microfone e vão embora. Porque ele, junto contigo e com toda aquela turma, deram um up absurdo na rádio. O Cafezinho lançou CD de piadas, né? Eu comprei o CD de piadas do Cafezinho. O Cafezinho criou uma marca, uma história absurda, né? Tanto que tá no ar até hoje, né? Exatamente. Porque ele... Mas aí o que acontece? Quando o Fetter vai embora, como eu já tinha feito muitas coisas dentro da rádio, muitas coisas, eu tinha negociado as emissoras da rede, eu fazia as férias do Alexandre como programador, ele saía de férias, eu fazia a programação. Eu fazia os horários do Alexandre. Eu sempre fui muito amigo do Fetter, assim, né? A gente sempre teve uma relação massa, assim, profissional e pessoal ali na rádio e tal. A gente almoçava junto, estava sempre junto. Quando o Fetter saiu da Pop Rock, e eu até acho que o Mauro Borba, e o Mauro Borba sabe disso, né? Não tem nenhuma inverdade no que eu vou dizer. Quando o Fetter sai, tipo, e agora? Porque ele saiu, ele levou o KG, levou o Maurício, levou o Rafinha. Tipo, ele desmantelou a Pop Rock, né? Sim. Ali eu não fui nomeado. Eu estava ali. Sim. Quando tu não é nomeado, tu não tem a batuta. Se tu não tem a batuta, ninguém vai seguir o que tu quer fazer. Tu não tem a batuta. Quem tu é? Tu tá aí fazendo programação. Não, só um pouquinho, cara. Eu tava fazendo tudo. Então eu enfrentei uma barreira. E claro que eu devo ter errado muitas vezes, né, cara? Porque sim, cara, eu me deslumbrei um pouco no começo. Porque eu pensei, o Fetter, que é um cara que eu sou fã, assim, que eu acho um grande profissional de rádio, né? Ele é um cara que onde ele bota a mão funciona. Ele me ensinou muitas coisas.
Ele não me ensinou a ser gestor de pessoas, porque ele é gestor de pessoas, eu não sou. Mas ele me ensinou muitas coisas de rádio, que eu trago até hoje. Assim, às vezes eu escuto e falo, isso podia ser assim e tal. Quando ele sai, eu pensei, agora é hora da Pop Rock dar uma guinada e não ser mais uma rádio que toque tanto pop rock comercial e olhe para a cultura do Estado e fomente a cultura do Estado para que, de fato, as bandas que são muito boas, nesse momento, naquele no caso, bombem. Que ano foi isso aí? Cara, não me lembro do ano, velho. 2008? Por aí, eu acho. Que eu me lembro que eu cheguei a ligar pro Fetter um dia, velho, e dizer, olha, irmão, eu tenho uma ideia. E ele, tá. Eu falei, sério, me escuta. Olha só onde é que eu tava. Vamos fazer um negócio, cara. Vamos chamar o Edu Santos, que era da Ipanema, né? A gente detém as 3 rádios mais importantes de Porto Alegre, no quesito entretenimento, que é a Pop Rock e a Atlântida e Ipanema. Sim. Vamos fazer assim, ó. Eu pego 2 bandas novas, o Edu pega 2 bandas novas e tu pega 2 bandas novas e nós 3 tocamos 6 vezes por dia as 6 bandas novas. Vê se tu enxerga onde eu tô indo. Eu tô me coçando aqui. Vê se tu enxerga onde eu tô indo. Tipo, as 3 rádios fomentariam uma cena nova a cada 6 meses, com artistas novos que ajudariam as bandas, os contratantes, o público, ia conhecer banda nova. Todo o movimento. Cara, é o que falta hoje, mano. Absolutamente todo o É o que movimento. falta hoje, fomentar a cena. Aí ele falou assim, tá. Daí eu falei, cara, pensa comigo, eu vou ligar pro Edu. Mas para eu ligar pro Edu, se eu e tu tiver fechado, pode ser mais fácil. Porque, cara, eu tenho um monte de banda nova aqui na rádio que são maravilhosas, cara. Pois é. A Vera Louca, eu lancei a Vera Louca, sabe? Que massa. Primeiro eu quero tocar a Vera Louca no rádio. Então, assim, cara, tinha um monte de banda. E aí ele assim, mas isso é difícil, cara, porque como é que eu vou saber que tu tocou? Eu falei, cara, mas tu me conhece. A gente se conhece. E não andou. Não andou. Porque Não chegou nem a começar, não rolou a ideia. Porque o Alexandre foi um cara muito competitivo, né, cara? Assim, ele fez questão de soterrar a Pop Rock quando ele chegou na Atlântida. Ele fez isso. E de fato ele fez isso. Porque com todo o aparato que ele tinha do grupo RBS, ele automaticamente acabou com a Pop Rock. Mas com mais talento, somado ao talento dele, de fazer as claro, coisas, capacidade. Tanto que a gente sempre falava um negócio que era... Foi um absurdo. A gente tinha uma conversa que era muito maluca, né, cara? Que era o seguinte, a gente falava assim, cara, imagina a equipe da Pop Rock dentro da Atlântida. Sim. Acabou. Se for a galera que fazia Pop Rock, que era uma galera enlouquecida pelo negócio, cara, eu me acordava de manhã pra ir pra Canoas feliz, velho. Imagina. Sabe? Isso do caralho. Vou fazer rádio. Eu entrava no ar feliz, sabe? Como eu faço hoje quando eu vou gravar as trilhas. É a mesma coisa. Eu me acordo de manhã, vou tocar guitarra, vou tocar piano, é isso que eu vou fazer, né? Então, mas acabou não avançando muito. E aí, como eu também não era um gestor, assim... E eu tenho um pensamento muito claro sobre isso, assim, que é um pensamento... E ele é super simples, assim, que é o seguinte. Tu é pago para quê? Tu é pago para fazer o café da empresa? Então faz o melhor café que tu possa fazer. Total. Agora, se tu fizer o café da empresa e se tu, por tua livre e espontânea vontade, da tua proatividade, fizer um café batido, cara, massa. Tu tá vendo outras coisas, certo? Agora, se tu fizer o café e quiser me ensinar a tomar o teu café, eu vou brigar contigo. Porque eu tomo o meu café. Sim. Do meu jeito. Então, eu sempre parti de um princípio que se tu tá num lugar, tu sabe por que tu tá nesse lugar. E o que tu tem que fazer nesse lugar. Isso é o que eu penso. Né? Claro que tudo isso mudou muito e eu acho que mudou para melhor. Hoje os gestores ouvem os colaboradores, né? Tu não é mais funcionário, tu é colaborador, mudou, isso. As palavras têm um poder violento, né, cara? Mas assim, na minha época de pop rock, eu era, cara, faca na bota, velho. E obviamente não ia dar certo. Sim. E, Paulo, se tratando sobre cena, acho que isso que tu falou pra mim é sensacional, porque eu bato numa tecla com a galera que a gente conversa, com o Vicente aqui, que até falei com o Wilton, tava aqui esses tempos, né, o Carangate, antigamente tinha uma cena muito forte no Rio Grande do Sul. Quantas bandas do rock, do pop, enfim, nasceram ali nos anos 90 até os anos 2010, até os anos 2000, talvez Reação, Fresno, sejam as últimas grandes bandas que se projetaram nacionalmente. Passaram do Mampituba. Exatamente. E aí a gente pergunta, não tem mais banda no Rio Grande do Sul boa, talentosa? Cadê essas bandas? Por que elas não se propagam mais? Não tem mais essa cena no Rio Grande do Sul. Mas quem disse que não tem?
Onde é que elas estão? Estão no Spotify. Aí... Não, mas aí que Estão tá. no Instagram. Ela tá diluída. Porque o que acontece? A internet, ela faz isso, né? Não, claro, que eu não tô dizendo que não tem banda boa. Sim, eu te entendi. Mas elas existem. Pensa comigo, elas existem. Mas o que acontece, cara? Isso é uma coisa muito interessante do cara analisar, né? Claro, eu sofro com isso, tá? Que é o seguinte, a internet... Eu odeio falar internet, parece que eu tenho 90 anos. Mas... a internet, ela ajuda quem é grande. Tá? Se a Ivete Sangalo lançar um single agora, em 2 minutos ela vai para Billboard Brasil, número 1. Anitta, Ludmilla, Vitor Clay, né? Os caras que já estão num outro patamar. As bandas novas, elas estão fazendo na internet aquilo que a gente fazia nos anos 80. Nós ia levar o cassete, eles estão mandando um a um no Instagram, e alguns sendo explorados por curadores que cobram para ouvir, dizer que vão botar na playlist, não botam lufas. Elas estão galgando um caminho lento, cara. E aí tu me pergunta, mas a rádio não seria importante? Seria muito importante. Mas a rádio faz o que hoje? As rádios de entretenimento, elas vão no Spotify saber quem é que tá top no Spotify. Ou quem toca no TikTok. Quem toca no TikTok. Então, esse caminho de tu enxergar a cena como a gente enxergou, eu não tô falando como radialista, tô falando como músico ou gente que estava vendo as coisas. Público, ela existe e ela tá ali no 4º distrito. Ela está numa parte da Cidade Baixa, ela está ali, né? Esses dias eu fui fazer uma participação no show do Chico Paz, lá em Três Coroas, lançamento do disco do Chico Paz. Eu fui tocar guitarra numa música dele e fui cantar com ele a música. E a banda de abertura era uma banda chamada Batuca na Bituca. Os nomes são geniais. Pensa num troço maravilhoso. Que ótimo esse nome. Pensa numa banda massa, sabe? Batuca na Bituca. Nunca tinha ouvido falar, velho. Sabe? Porque o que acontece? Tu acha mesmo que uma banda hoje vai mandar um e-mail pra rádio pra pedir pra tocar? Não vai, velho. Porque as rádios não vão nem ouvir. Não vão tocar. Não vão. Porque não vão tocar. Não e vão é ouvir. isso. E essa relação, ela acabou na pop rock. Depois da pop rock, não falo por mim, porque eu levantei essa bandeira sozinho muito tempo lá. E fui mal interpretado muitas vezes, inclusive. Porque o Fetter dizia, se depender do inchaço vai virar uma rádio de bairro. Eu dizia, não, cara. Os nossos artistas são muito maiores do que isso. Né? Mas para isso acontecer, tu tem que dar o real valor a essa correria dos caras. Né? Cara, tem uma rádio no norte agora, não me lembro qual é a cidade, que ela só toca artistas locais. É a rádio com a maior audiência. Que massa. Claro. A mais ouvida. Porque o que acontece? Ninguém ouve rádio. Eu escuto rádio. O meu filho entra no carro e ouve rádio. Comigo. Sim. Né? Mas essa relação, né, do artista com o veículo de comunicação, ela não existe mais. E não, desculpa, Vicente. E ela não vai mais existir, porque a internet, ela nasceu, foi uma pergunta, ela nasceu, ela tá aí com o propósito de propagar, porque a internet, ela facilitou a comunicação entre todo mundo, mas ela também diluiu e dissolveu muita coisa. Né? Tu tem lá como botar tua música no Spotify, tem como colocar teu clipe no YouTube, mas também só colocar lá, se ninguém te conhece, ninguém vai te procurar, ninguém vai te achar. Daí tu tem que fazer toda aquela função. Eu até comentei com vocês aqui em off, eu gravei com um cara do Uruguai, o Martim Buscaglia, que é um cara que eu sou fanzaço, assim. Eu gravei uma música chamada Vagabundo, que é de um trio mexicano chamado Los Panchos. Eu gravei com o Buscaglia, eu trabalhei 1 mês, 8 horas por dia para ter 10 mil players. Não, né? É uma mão. Eu parei de tocar para fazer aqui. Eu ficava no computador mandando e fazendo e não sei o quê. 10 mil players não é nada. Ao mesmo tempo que é acessível a internet para tu distribuir o teu trabalho, ele é complicado porque tu tá no meio de uma galera também filtros, né, querendo... Tem filtros dentro, não é querendo bem a assim, atenção cara. das pessoas Tu também. até sobe no Spotify, mas vai tentar entrar numa playlist do Spotify pra tu ver. Todo mundo que tá ali tá buscando a atenção de alguém também, querendo ou não, né? Claro. Eu até consigo, por vezes, entender os bares, casa noturna, onde tem show... Porque os caras precisam de quê lá dentro? Eles precisam de cliente. Trazer uma banda nova, por vezes, é um pouco arriscado, porque eles precisam trazer alguém que tenha certa relevância, que vai vai atrair, de fato, vai ter uma atração e vai atrair público para aquilo. Ao mesmo tempo, não quer dizer que não possa dar uma oportunidade. Nós vamos trazer um Inchaus para aqui, porque é o show principal, nós vamos pagar o cachê dele, porque ele atrai bastante gente, mas vamos dar uma oportunidade pro Vini,
fazer a abertura desse show. Eu acho que pode ser que seja um caminho também por aí. Mas eu entendo o cara do bar. O cara do bar precisa de gente lá dentro. Então ele precisa de uma banda, de uma atração para atrair as pessoas lá dentro. Claro. Agora, a rádio, TV, como a gente estava falando aqui, eu acho que cabe ainda, gente. Tem ainda, talvez, um momento, tipo, tem essa ideia maravilhosa que ele teve, que não aconteceu, de criar um espaço para aquele momento, né? Que é um outro assunto que a gente já debateu aqui no podcast sobre a relevância, a longevidade da rádio e da TV ainda, que o Adri trouxe um termo fantástico aqui para nós, que é a audiência coletiva, que a rádio e a TV sempre vai ter. E eu acho que falta talvez um pouco ainda desse espaço para dar oportunidade para esse cara, para chegar nessa audiência coletiva, passar por essa curadoria de rádio e TV, para as pessoas consumir também por ali, e aí sim, talvez buscar no Spotify, pô, gostei, vou procurar esse cara. Esse eu não curti, tudo certo. Pô, vai estar abrindo o show do Paulinho lá. Vamos lá olhar. Ontem eu tava tomando um café, né? Numa padoca perto da minha casa lá. E eu me dou muito com o dono da padaria, né? O cara é brotherzão, assim. Não é o que te contratou, não é? Não, seu Valdelírio. Pô, seu Valdelírio é uma grande figura. É o André. Aí o André... Tava tomando café sozinho, que eu tinha que ensaiar às 7h30 ontem. E aí, no fim, eu me adiantei. E não dava tempo de voltar em casa. Daí eu falei, vou tomar um café ali na padaria e tal. Daí sentei, daí ele chegou assim, e aí, meu? Papo de balcão, né? Me conta um negócio, cara. Tu trabalha com música mesmo? Eu falei, trabalho. Dele, mas tu toca? Eu falei, sim. Mas toca violão? Eu toco violão. Ah, entendi. Tá, mas tu tem, assim, música? Eu falei, tenho, cara. Daí eu peguei o meu Spotify e mostrei pra ele o cara. Ah, não acredito! Eu falei, sim, cara, eu faço isso há um tempão e tal. Aí ele botou no ouvido assim, pá, cara, eu não sabia. Daí eu falei, tudo bem, tá aí, né? Pá, vou botar pra minha família ouvir e tal. Mas foi tu que gravou isso aí? Daí eu falei, foi, as músicas são minhas. Mas tu escreveu as músicas? Eu falei, sim, cara. O cara é super espantado, assim. Não. Cara, só faltou dizer, mas com essa cara... a maioria da galera não tá ligada, velho, nas coisas no geral, entendeu? A gente tá aqui falando de cultura e de arte porque a gente vive disso. Exatamente. Mas a maioria das pessoas, eu fiz o Fossa Nova, né, o ano passado... Trabalhou comigo, inclusive, foi um prazer. Porra, privilégio total. Um Fossa Nova no São Pedro, né? O cara é multi demais, vocês não eu quero falar isso depois. Eu e a minha esposa, odeio usar essa palavra. A Tita, a Cris né? Silva, Entre Tita. A gente foi no São Pedro, cara. E o mais curioso, assim, né, foi que no outro dia tinha muita gente que conhecia a gente por causa da escolinha do meu filho. Que as pessoas não, tipo, vocês fazem aquilo ali mesmo, cara. Mas tu tocou guitarra mesmo ali, que tu tava tocando mesmo. Que loucura. Mas aquele piano, Sério? foi tu que tocou aquele piano? Sim, cara. Eles não sabiam. Ele era um playback. Eu falei, não, eu tava tocando, cara. Mas não pode. Eu falei, sim, cara. Porque a galera não tá ligada, velho. Sabe? É muita coisa pra consumir, né, Paulinho? É muita coisa, cara. Tu tem tanta... Cara, é muita coisa pra consumir hoje, cara. Mas eu acho que Tu tem acesso a muita coisa, às vezes tem uma coisa muito massa do teu lado que não tá. Mas eu acho que tem um lance, cara, tá também que é complicado, que é o seguinte. Que eu já falei isso uma vez, assim. Eu acho que os caras que chegaram, assim, em algum lugar aqui, eu acho que por uma questão de gratiluz, sei lá, eu tenho uma ideia fixa de que eles poderiam levar artistas novos para abrir os seus shows, sabe? Com certeza. Independente do business. Porque muitos é por business. Ah, fulano vai abrir o show. É negócio. Tudo bem, não tem problema. Mas, por exemplo, assim, o cara vai fazer um puta show lá, lotou lá, sei lá, Teatro Fevale. Tá, deixa eu ver aqui quem é um brother meu que tá na correria aqui, que tem um show autoral. Meu, vamos lá. Vai que tu viu um show lá pra mim lá. Vamos embora lá. Mas Toca a 5 cena do músicas sertanejo, ela vive assim por anos por causa disso. É um artista sendo colocado. Eles já criaram o próprio sistema, tipo. Que é um business, né? Um apoiando o outro, que é business, Que é um negócio. Mas Exato. Então, assim, tu não vê artista gaúcho fazer isso, cara. Não vê. É bem difícil, cara. Não vê mais festival independente, não vê, tipo, como tinha o Garagem Hermética, que Festival, as bandas tocavam cara. no domingo lá, um monte de banda junto fazer festival. Não tem mais essa cena. Essa cena, esse tipo de cena que eu tô falando, né? Tem milhões de bandas talentosas, a gente conhece várias todos os dias. Sim. Né? Mas essa vivência dessa música, dessa cultura gaúcha, ela tá diluída, né? Muito diluída. E a gente acaba, assim, vendo que parece que as coisas se perderam, né? Uhum. Mas eu acredito que é cíclico isso.
Forçamos. Eu acho que daqui a pouco... porque é meio que... tá todo mundo agora comprando vinil. Né? Aquelas paradas assim... tu vê... O Roupa Nova vem 5 vezes por ano a Porto Alegre, sabe? As pessoas estão indo para a Orgiana, sabe? Tem a Orgiana, agora vai inaugurar o Tulipiva. Eu acredito que daqui a pouco, cara, assim, por uma força maior, assim, a mídia geral vai meio que... vamos pegar uma galera aqui, vamos... Porque os hábitos Vamos fazer os caras tocar, sabe? Vamos... Porque, tu gera trabalho, sabe? Tu gera emprego, cara. Claro. Tu pega uma banda nova e estoura uma banda nova. Mas nada mais estoura. Estoura. Claro que sim. Estoura. Claro sabe? que estoura. Se tu fizer direitinho, tu funciona. Claro que sim. Mas para isso precisa de um pouco de força de vontade e de... Os hábitos vão mudar, né, cara? O Thiago Leifert falou no podcast uma vez que disse, cara, talvez daqui 30 anos os nossos filhos vão achar bizarro o fato de nós passar o dia inteiro com o celular na mão. Eles vão dizer, eu não acredito que vocês faziam isso, porque eles ficavam o dia inteiro olhando para um celular. Isso pode acontecer, por que não, né? Então, tem coisa pra mudar. Cara, a gente ficaria 14 horas conversando contigo. Mas eu preciso chegar num ponto, cara, que eu acho sensacional com a parada que tu faz. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque a gente tem esse cara lá que descobriu que era músico, que a avó dele, enfim, foi lá, tocou em banda, tocou na noite, foi fazer faculdade de jornalismo, começou a se comunicar lá dentro, teve a oportunidade de virar um comunicador de rádio, depois virou diretor de rádio, tu me contou em off também que dirigiu a FM Cultura. Então, tipo, ele passou por muitas coisas, assim. Falou do Fossa Nova, que eu ia deixar pro fim também, que o cara vai no palco, mano. Tá ligado? Eu não vou dizer que ele interpreta, porque vocês estão interpretando basicamente vocês mesmos. É muito reality aquilo ali, porque é muito espontâneo. Mas o cara tem um domínio de palco absurdo, detalhe com a guitarra sempre pendurada com ele. Mas galera da música, galera que quer trabalhar, que acha assim, cara, isso vai ser meu sustento, vai ser meu ganha-pão. Esse cara faz trilha, velho, pra programas de televisão. É isso? É isso. Produz, cria, ele passa, eu vejo os stories dele assim, putz, a guitarra entrando aqui vai dar uma sensação de que a gente tá... Cara, isso é fantástico, aonde isso apareceu que tu disse assim, cara, vou fazer trilha pra televisão. Como é que tu notou que era um trabalho, né? E fala quais são as trilhas, assim, tipo, mais... a RBS, ele atende a RBS, a maioria dos programas locais da RBS são trilhas desse cara aqui, velho. O importante de falar é que são todas brifadas, tá? Tipo assim, eu recebo um desejo e traduzo isso em música. Massa, né? Demais. Tipo, e às vezes dá errado. Óbvio. Como tudo na vida. Porque não é uma coisa exata, né? Mas tudo que tu escutar, assim, que... Todas as trilhas que tu ouvir, elas foram brifadas, geralmente, né? As pessoas receberam um briefing. Eu quero uma coisa assim, que seja assim, 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 assado. O lance de trilha apareceu da seguinte maneira, cara. Eu tinha feito para uma outra emissora de TV, há bastante tempo, um pacote assim. Cara, o cara me chamou lá. Eu quero que tu faça um programa de banda nova. Eu falei, eu não quero fazer um programa. Mas tu vê, não. Aí eu falei, cara, tu já tem as vinhetas da tua emissora? E o cara, não. Daí eu falei, anota meu telefone que eu te ajudo. Porque eu sempre toquei coisas... Cara, eu gosto de filme, né? Eu gosto de cinema, né, cara? Eu vou a cinema, eu vejo muito filme, muita série, eu escuto trilha sonora, né, cara? Direto, assim. Que massa. Música instrumental, né? E aí eu compus um pacote de, cara, quase 200 trilhas pro cara, assim. Entre vinheta e trilha de programa, e trilha de BG, deu umas 200, assim. Vinhetagem, né? Trilha de vinheta, trilha de programa, abertura de programa, série de programa, umas 200. E guardei como portfólio. E aí fui chamado para dirigir a FM Cultura, né? Foi uma experiência interessante, assim. Não posso dizer que foi boa, mas foi interessante. Porque deu para entender exatamente como as pessoas pensam a respeito de posições políticas. Isso é uma coisa bem interessante. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Aí, cara, tô eu um dia lá na FM Cultura, né? Aí tocou meu telefone, era o RH da RBS. A gente queria conversar contigo sobre uma oportunidade que apareceu aqui, o teu nome apareceu aqui também, e tu poderias vir aqui e tal. Daí me deram um horário, né? Um dia, daí eu fui lá conversar com o pessoal e os caras me disseram, a gente precisa de um cara que faça as trilhas dos programas da RBS, das chamadas de programas e eventuais trilhas de vinhetas e tal. Tu já fez isso? Eu falei, já. Tu te importaria de fazer um teste? A gente te manda 2 chamadas e tu faz a trilha como tu quiser. Eu falei, tá, mas como eu quiser, assim, não vamos pedir nada. Não, como tu quiser.
Aí mandaram uma trilha de uma final da Copa do Brasil. E não era final ou semifinal, não me lembro agora. E a outra do programa da minha mulher. Que pra quem não sabe, ele é marido, esposo da Cris Silva. E aí daí eu lavei a égua, né, cara? Tipo assim, eu fiz o que eu quis fazer. Sim. Só que eu fiz a trilha e eu também fiz o sound design da chamada. Ou seja, tinha barulhinhos dos caras e eu botei barulhinhos. Tipo, o cara fazia assim, eu botei os barulhinhos, né? Saquei. Todo o sound design do negócio. Tinha um relógio, eu botei... Sound design. Fiz toda a parada, que é o desenho de som, né? Sim. E mandei pros caras e pensei, bom, só que eu fiz 2 para cada uma. Completamente diferentes, assim. Completamente diferentes. Mandei e pensei, tomara que gostem, porque é um trabalho massa, né? Eu vou trabalhar tocando, né, cara? Claro. Eu trabalho tocando, velho. Alô, né, cara? Mandei. Deu um dia, recebi e-mail, vem aí. Aí fui lá, fui contratado para fazer as trilhas da RBS. E vai fazer 5 anos já. Como é que é a demanda disso, assim? Como é que é a rotina? Porque, tipo, eu imagino assim, vamos lá, eu aqui ignorante, fez a abertura do Jornal do Almoço. Cara, isso não troca toda hora, né? Não. Por muito tempo ela se mantém a mesma. Tu tem que fazer releituras, né? Tipo assim, as que mudaram de verdade, assim, foi a do Bom Dia Rio Grande e a do RBS Notícias, que eu tive que fazer outras coisas. Ah, sim. Eu tive que fazer outra coisa mesmo. Mas tu renova assim. Anualmente cada uma delas, por Eles têm um tempo, né? Eu acho que é de... Como, por exemplo, assim, a música tema do Big Brother Brasil. É a mesma música, mas todo ano tem uma versão diferente, né? Aquela aí, no caso, ela foi encomendada pelo Paulo Ricardo, né? Sim. O Paulo Ricardo compôs a música, né? Sim, mas eu digo, mas todo ano ele grava uma versão nova. Faz uma versão nova. Alguém faz, né? Faz um arranjo novo. Ali na RBS eles têm uns prazos, assim. Agora a gente deve estar começando a mudar os telejornais, assim. Mas aí como é que é, cara? Tu tem uma reunião. Quando eu fiz essas que estão no ar, foi muito maluco, porque era um negócio muito urgente, assim. Eu entrei e o cara falou, tu tem que fazer trilha nova para RBS Notícias e Bom Dia Rio Grande. Já. Bom, aí eu fui conversar com as pessoas, né, cara? Porque, é um vespeiro, né, cara? Isso é um vespeiro, né, cara? O negócio tá no ar há anos. Tu chegaria, não, agora é essa aqui, né? Não fui eu que inventei o negócio, né, cara? Assim, mas a culpa não é minha, né, cara? Assim, eu tô ali para contribuir, para colaborar. Aí eu fiz as reuniões, apresentei 2 opções de cada para 12 pessoas, acho que eram 10, e eles escolheram. E beleza, foi pro ar. Música é uma coisa muito subjetiva, né, cara? Tu pode gostar e pode não gostar. Tem gente que gosta e gente que não gosta, mas isso faz parte do processo, né? Na maioria das vezes a demanda ela vem brifada, né? Eu quero uma coisa assim, assim e assim, com final assim. O que também é um desafio, porque é que nem tu falou, quando tu fez da tua São cabeça, tu tem essa né? liberdade. Agora tu atender um desejo, saber transformar aquilo em música. É difícil. É um desafio. É difícil, também. porque às vezes não dá certo. E aí tu tem que ter a humildade de entender que talvez tu não tenha compreendido a ideia. E eu sempre peço referência, né, cara? E nem sempre a referência vem, né? Aí que se torna um problema. Porque qual é que tu quer ouvir? Não sei. Quando o cara fala não sei, é desesperador. E aí tu fala, mas aí tu começa... Tu vai pro... Né, tu vai tateando, guitarra, né? Tu vai pro violão, tu vai pro piano, tu vai tateando, né? Tem uma muito boa, que foi muito legal de fazer, que resolveram mudar a trilha do Galpão Crioulo, que está no ar há 40 anos. Sim. A que estava no ar estava há 25. Eu sei que não vou morrer. Cara, eu cresci ouvindo isso. Todo mundo. Aí reunião, tem que trocar a trilha e tal. Daí eu pensei, bom, eu sei tocar isso, mas eu não domino essa linguagem. Então eu preciso de 3 caras para fazer essa trilha. Beleza, vai lá. Aí eu chamei o Ricardo Arenhalt, que é um músico da OSPA, percussionista, baterista maravilhoso. Peguei o meu legueiro. Falei, Arenhalt, eu quero isso aqui. Aí eu toquei, mas eu quero que tu toque. Do teu jeito. Isso aqui. Toquei o legueiro, porque eu tenho que estudar, né? Claro. Beleza. O Arenhalt me olhou e riu, cara. Óbvio, né, cara? Gravou um legueiro maravilhoso, né, cara? Aí chamei o Paulinho Cardoso, que é um gaiteiro maravilhoso, que lê a partitura. Foi a primeira pergunta que eu fiz pra ele. Tu lê? Ele leio. Tá, então chega aí. No fim, nem precisou, porque assim, eu tinha o tema, mas eu toquei no piano o tema, o cara ouviu uma vez e tocou melhor que eu. Assim. Aí é tri.
Aí gravou, daí eu chamei o Veco do Nenhum de Nós, que tocou anos com o Borghetti, que é meu vizinho. Ô Veco, chega aí. A ideia é essa aqui, ó, rítmica. Tá? Essa aqui é a harmona. Beleza? Beleza. O Veco sentou, tomou um mate comigo, gravou. Mixei. Fui apavorado a apresentar a trilha, porque, Galpão Crioulo, né, cara? Sim. É uma marca Máximo pesada. respeito, né, cara? Os caras mais importantes da história do Rio Grande do Sul apresentam esse programa, né? O Neto, eu sou fã do Neto, meu amigo. Sim. Aí fui apresentar a trilha para os caras que decidem, né? Aí cheguei lá e eu não gosto de explicar a trilha, porque a trilha tu tem que ouvir, rolou. Me senti, é Já papo, né? sacou na hora. É isso ou não? É. É diferente de uma música com letra, que se tu fizer um behind the music, tu consegue dizer por que tu escreveu aquilo. Daí o cara, entendi. Saquei. Aí sentei, né, cara, e falei, bom, antes de vocês ouvirem, eu quero dizer para vocês que eu usei os elementos que são fundamentais para essa trilha, que é o legueiro, o violão e a gaita. Só. E o cara deu o play, e aí ficou todo mundo em silêncio, assim, né? Daí o cara, a gente quer ouvir de novo. Aí o cara deu o play. E aí ficaram se olhando e eu falei, puta merda. Deu ruim. O cara fez aqui, ó. Ô, meu, os caras aplaudiram, cara. Eu juro, foi que nem tirar uma bigorna das minhas costas. Né? Eu falei, vocês gostaram? Os caras, tá muito bom, cara. Tá muito bom, é isso e tal. E aí foi pro ar. E foi a mais legal de fazer, assim, porque era uma referência muito pesada, né, cara? Sim. Uma responsa, né? É uma responsa, e é uma responsa. E todas as trilhas do Galpão hoje são minhas, né? Que massa. Que as trilhas de BG, assim, que tocam, né, durante o programa são minhas, são criações minhas que eu gravei tudo em casa, no meu estúdio. Eu toquei os legueiros, toquei os violão e peguei os samplers de gaita e toquei as gaitas no teclado. Que soa tri bem, né? Tu ouve assim, é uma gaita, tem até o... Ainda mais que é BG, né? Fica mais lá. Se é pra BG, tu pode. Ainda. Agora, uma trilha como essa do Galpão, de abertura do Galpão, tinha que ser um gaiteiro, cara. Não, eu acho Sabe? legal isso, que ele trouxe pessoas capacitadas para executar aquele instrumento, né? Para poder tirar a verdade daquele instrumento. Porque né? isso é disso que tu faz, é assim que tu faz música, né, cara? Exatamente. É isso aí. As coisas que eu sei que são coisas que vão ter, digamos, um tamanho um pouquinho menor ali, eu consigo simular. As coisas que têm um tamanho muito grande, elas têm que ser de verdade. É claro que o ideal seria que todas fossem, né? Eu tinha que ter um gaiteiro do meu lado ali, ou eu tocar gaita pra caramba, mas eu vou ter que estudar muito pra tocar uma gaita bem, entendeu? Não, mas acho que consegue resolver dessa forma. Na maioria das vezes tu faz tudo, né? Teve um pacote de trilhas que eu fiz com o Diego da Vera Louca. É, Liguei, ô Floreio, a ideia é essa e essa, pode ser? Pode. Ele gravou em casa, mandou o wave, eu só encaixei no beat ali e já foi. Que massa. Cara, que massa, velho. Tem mais alguma coisa pra Não, tem mais milhões de coisas, milhão, mas né, acho cara? que tem que encerrar, infelizmente. Eu tenho... me dá... exatamente, cara. Pra mim, no mínimo, é inspirador, assim, sabe? Principalmente porque, cara, tem que enxergar as coisas de uma forma sempre ampla, que é o que o Paulinho fez uma vida inteira. Sabe? Tipo, o cara tá lá agora assistindo isso aqui e diz assim, eu sou músico, mas eu só sei tocar violão. Cara, tu não é só sabe tocar violão. Não, e hoje cada vez menos, né, Vini? Tu tem um mundo de possibilidades, cara, que é o que a gente tá tentando, sabe, Paulinho, trazer com esse podcast. Os caras olhar para esse programa aqui e dizer assim, cara... Ele tocou em banda, foi professor, faz trilha, tem quantas profissões ele conseguiu dentro da música, né? Foi radialista, diretor de rádio, atua, faz teatro hoje com Faça Nova também. Cara, é tu querer. Tá? Não é, né? Eu tô falando pro cara que tem aquele talento ali que a gente falou logo no começo, né? Às vezes tem tanta gente talentosa que não tá conseguindo, às vezes, pôr à frente. Mas tem uma Isso coisa é inspiração, aí, Vini, galera. mas tem uma coisa que é importante, cara. É tu ter pessoas que acreditem no que tu tá fazendo. Isso é fundamental. Boa. Só tu não vai mover o mundo, cara. Boa. Tem que ter pessoas junto com Tem que ter quem tá ao teu redor acreditar que aquilo ali é a tua verdade. Senão, velho... Exatamente. Sabe, é o que eu faço com os meus filhos, cara. Eu pergunto pra eles o que eles gostam de fazer. E eu dou todo o meu apoio pra eles. O teu mais velho já se colocou na música, alguma coisa? Tipo, já despertou alguma coisa nele com música? Então, cara, é muito maluco, né? Porque o João, ele faz psicologia na PUC. Ele queria fazer cinema. Só que esses dias eu entrei... Esses dias não. Antes da pandemia, ele me pediu um violão. Eu dei um violão pra ele. Ele me pediu um teclado. Eu dei um teclado pra ele. Veja bem, eu nunca... Ele ofereceu pediu nada. Nada. Aí um dia eu entrei em casa, eu tava chegando a pé
Cara, tava rolando um piano violento, assim, lá no estúdio. Eu falei, que isso, cara? Bah, que tria. Daí eu botei a chave na porta, assim, e parou. Ah. Eu, ô, João. Ele, e aí, pai? O que é isso aí, meu? Ah, tava tocando um negócio aqui. Daí eu subi no estúdio e falei, meu, que tocando negócio, velho? Daí ele, tu me ensinou, eu ensinei ele a ler, né? Ele tava com uma pauta do Rachmaninoff tocando um troço horroroso. Assim, eu falei, meu, só um pouquinho, velho. Ele, não, tá me divertindo um pouco aqui. E o Matheus é artistão, né, cara? O Matheus tem 6 anos e é artistão, assim, tipo, fica na frente do espelho performando. Que massa. Cantando, vai pra batera, vai pro piano. Mas E o Tuti herdou o dom do futebol e da comunicação, né? O filho do meio, o Arthur, ele tem uma habilidade de se comunicar inacreditável, assim. Que massa. Quantos anos ele tem? 15. Carismático, joga uma bola. Eu me identifico com ele, porque eu jogo bem também, então eu Não jogo. é carismático. Eu sou carismático, porque, cara, eu na bola também eu me garanto. O Tuti jogando bola é meio vexatório, assim, cara. Ele me deu uma caneta lá esses dias, domingo, que eu quase bati nele. Que chato, acho muito Uma massa quando caneta vocês mínima. postam Sabe na caneta- arena, assim, curtindo o jogo. Sabe junto, caneta cara, é muito mínima, massa. assim, a perna nem abriu, a bola já curta. passou. Tu Aquela nem abriu a perna, a bola já curta. passou. Assim. Raça seca aquela. É, Toma. Nem vi. Ele passou e depois ficou me alugando. E aí, Vini? A gente teria, cara. Pô, Não, tem um Horas. monte, mas temos que terminar. Mas vamos deixar para um próximo episódio daqui a pouco, né? topa vir de novo, Paulinho. Claro, meu, vamos fazer outro. Cara, demais, cara. A gente Bora vai lá. se encontrar ainda muitas vezes, porque a gente tá com umas ideias malucas aí. Temos coisas. Que vai ser muito legal. Né? Então a gente Aliás, ainda vai se pra encontrar antecipar, muito. Não é custa legal. nada ligar a câmera aqui e É, falar, a velho. galera pode ir lá no Spotify, cara, e fazer 2 coisas. A primeira é ouvir minhas músicas. Por favor. E a segunda, eu ouvi um podcast que eu tinha na pandemia chamado Não Me Deixe Solo. Que é com Não Me músicos. Deixe Solo. Não Me Deixe Solo. Que é com músicos, assim. Que é bem legal, cara. São histórias de caras bem legais, assim. Que eu Paulo gosto muito. Inchauspe, lá no Spotify. Só Inchauspe. Só Inchauspe. Aham. Só Inchauspe, foi o que eu Aí falei. acha tudo lá. Que E demais. as minhas playlists também e tal. Sabe que eu me meto a fazer umas playlists pra galera, assim, né? É? Aham. Isso é massa também. O lugar que eu sou humilhado 3 vezes por semana, né, cara? Entre 8h30 e 9h30 eu sou humilhado num CT. Assim, eu pago todos os pecados da minha vida Por no quê? CT, porque eu vou fazer musculação pra ter uma vida melhor, né? Eu chego lá, eu sou humilhado, cara. Assim, é o fim, cara. Eu saio embaixo do cu do cachorro, né? E a playlist deles é minha lá. Tem mais de 900 músicas, assim. É uma obra. Massa. Ah, Pô, é demais. amanhã é o que vai rodar aqui no escritório, então. Pô, Vai o lá. cara é programador Paulinho. de rádio, né? É? Um dos Pô, maiores. não vai saber montar uma É playlist, divertido, hein, é cara? divertido, é divertido. Tá louco. Paulinho, muito obrigado. Pô, eu cara. que agradeço, cara. Foi um prazer Obrigado, velho. imenso. Obrigadão mesmo. Vai Esse ser espaço massa. é novo, esse espaço é nosso, ele é teu. A gente considera necessário para essa galera que talvez almeja ou sonha percorrer um caminho como tu já percorreu. Então, tu é sempre bem-vindo aqui. Pô, obrigado, velho. Agradecer não só isso, mas a tua amizade mesmo, de coração. Eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente há pouco tempo. E, cara, é rápido quando a gente vê quem é de verdade. Então, um cara muito de verdade. Eu Valeu. tenho prazer em ser teu amigo e te É agradecer em nóis. vir aqui de novo. Pô, obrigado, meu. Né, Valeu, Liz? Obrigado, Pô, velho. É Total. É exatamente isso. A gente conhecia o Inchauspe de ouvir, falar, de ver, mas depois que a gente conhece pessoalmente, a gente tem certeza de muitas coisas, né? É assim isso mesmo. aí. Ou não, né? Ou tira dúvida aí, né? Ou não, né? Muitas A coisas galera boas. que tá aí no YouTube, já aproveita, toca o sininho, se inscreve no nosso canal, fica esperto, vai pro próximo vídeo, não pula nada, isso curtiu, volta, vê de novo, segue o Inchauspe nas redes sociais, Vini Oliveira também, o @ desse cara aqui. Cara, valeu, galera, por estar curtindo o que a gente tá fazendo, ou não pelo menos assistindo. É isso, É velho. isso aí. E ele ouve o Vicente Neto no Instagram também. O Vicente Neto, mas é porque tu me acha, porque tem um Vicente Neto lá, já não Artistão, consegui, cara. artistão, É, não. artistão. O Vicente Oi, Neto. Artistão que eu sei. Nunca. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima, hein? Bora no próximo episódio aí.